nessa segunda-feira. Estamos apenas começando a semana. E como vocês sabem, sempre quando eu me sinto muito inspirado ou eu sou tomado por um sentimento de abrir uma live, eu abro. Então foi o caso hoje. Eu estava aqui e ainda com toda a reverberação do nosso workshop que aconteceu neste último sábado com o tema Prosperidade, mudando a sua história. E então eu ainda estou na frequência desse workshop e eu resolvi abrir essa live exatamente por estar refletindo um tópico que eu já venho ponderando bastante e que as pessoas muitas vezes não têm ou não percebem a oportunidade que elas têm de literalmente mudar os rumos da sua vida e, consequentemente, mudar a realidade. E quando nós falamos de mudar os rumos da nossa vida, nós precisamos abordar a importância de deliberadamente mudar os rumos da nossa mente. E hoje, como é o primeiro dia da semana, sempre quando eu começo o meu dia, sempre quando eu começo a minha semana, eu foco muito na determinação e na reafirmação interior de que a minha semana será a melhor semana da minha vida. E cada um de nós pode incorporar esta dinâmica. E eu já venho fazendo isso há muito tempo. E é impressionante como, de fato, no momento em que você se permite mudar o teu posicionamento e se colocar dentro de você de uma certa maneira, a influência que isso gera e como isso repercute na cadência, na dinâmica dos eventos que irão compor exatamente a sua semana. Então, vamos entrar nessa perspectiva comigo que o início de uma semana ou cada dia você tem a oportunidade direta de alterar o rumo da sua vida. Isso é muito interessante. E eu estou vendo aqui comentários no chat, muitas pessoas que participaram do nosso workshop no sábado estão profundamente impactadas porque foi algo literalmente sobrenatural, não é? Nós ali juntos movimentamos uma energia, movimentamos um campo e criamos um espaço para a ação sobrenatural da consciência. Você que está me assistindo aqui agora, você pode ter certeza disso, de que mesmo que você não tenha noção, mesmo que você esteja iniciando esse estudo e desvelando essas novas possibilidades, há em você, no ponto mais profundo, no íntimo da sua consciência, há em você uma dimensão sobrenatural. E se você souber dar pequenos passos, você poderá ativar essa ação sobrenatural sobre a sua vida, ativar essa ação sobrenatural para que você se conecte com os melhores eventos e, consequentemente, se conectando com os melhores eventos, a sua vida se torna muito melhor. Eu acabei de ver aqui a Sara Alonso, que estava no nosso workshop, acabou de comentar que começou a semana já com 4 clientes novos. E como depoimento dela, nós temos centenas de outros depoimentos de mudanças concretas, da percepção direta de que alguma coisa diferente está acontecendo na dinâmica das nossas vidas. E uma coisa que eu venho estimulando muito, que eu venho propondo muito para quem me segue, para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus clientes em consultório, é entender algo que pode ser a chave que você precisa virar. Então hoje eu estou aqui em plena segunda-feira trazendo uma mensagem para te inspirar a entrar numa outra frequência. Hoje
é o primeiro dia da sua semana, e essa semana ela pode e será a melhor semana da sua vida. Ela será a melhor semana da sua vida. E há um posicionamento que eu queria explorar com vocês, e esse posicionamento, ele faz muita diferença. Nós, de modo geral, quando eu digo nós, eu estou dizendo no coletivo, certo? De modo geral, as pessoas, elas são motivadas e movidas por um posicionamento que nós nos acostumamos com ele, mas nós não temos a noção da implicação de continuarmos neste posicionamento semântico e, consequentemente, este posicionamento comportamental. Toda vez que você firma, toda vez que você estrutura, toda vez que você reforça um dado posicionamento semântico, você irá reforçar também um dado posicionamento comportamental. Ou seja, você vai se colocar de uma maneira dentro de você, e esse posicionamento interno vai resultar numa atitude. E esta atitude que você está assumindo vai resultar numa atitude da vida em relação a você. E nós, felizmente, temos total poder sobre isso. Nós temos total liberdade para mudar a qualquer instante a maneira como nós estamos nos colocando dentro de nós. E esse é o segredo. O segredo está em como você se coloca aqui dentro. Que lugar, que espaço interior você está assumindo dentro de você. Então você tem os espaços inferiores e você tem os espaços superiores. Os espaços inferiores, internos, são aqueles espaços governados por posicionamentos que simplesmente não agregam nada na sua vida. São espaços internos que simplesmente estão te limitando. São espaços internos que estão te forçando a se enxergar de uma maneira muito aquém daquilo que você realmente é. Então nós podemos falar de espaços de desvalor, podemos falar de espaços de inferioridade, podemos falar de espaços de subestimação, podemos falar de espaços de autorrejeição. E você está onde você se põe. Esse é um axioma metafísico. Você está onde você se põe. E há os espaços superiores, espaços estes em que você se coloca dentro de você, mudando o seu posicionamento semântico. E quando eu falo de posicionamento semântico, é o teu posicionamento conceitual, não é? Então, eu vou tratar primeiro dessa questão do posicionamento conceitual, que gera um posicionamento comportamental e que vai gerar um posicionamento da vida em relação a você. Enquanto você não entender que há uma interconexão muito íntima entre você e os eventos, né? Logo entre você e a realidade, se você não entende que esta interconexão entre você e os eventos e a realidade, ela está toda estruturada e ela é qualificada a partir dos teus posicionamentos e, consequentemente, da qualidade da sua percepção. Enquanto você não entender isso, você está perdendo a oportunidade de mudar a sua vida radicalmente. E um dos posicionamentos que eu retorno e volto a explorar, que é o posicionamento baseado no eu quero. No eu quero. É algo muito arraigado na mentalidade das pessoas, porque sempre quando elas reafirmam isso, eu quero, por incrível que pareça, elas estão se colocando num espaço de ausência de poder. Quando elas colocam eu quero, elas estão assumindo o lugar, um espaço dentro dela de ausência de poder.
de abandono do próprio poder. Pode parecer uma coisa, um detalhe, pode parecer uma coisa boba. Mas imagina, isso aí é uma coisa que todo mundo fala, e aí que é o problema. Porque você não é e nunca será todo mundo. Por mais que você queira se igualar a todas as pessoas, você, do ponto de vista do universo, é uma singularidade. Você é algo muito único. Você é algo muito único. Então, você não pode mais ser governado pelo comportamento padrão. Você precisa ser governado por um posicionamento superior. E quando eu falo de superior, eu não estou aqui propondo que você deva ser superior a alguma coisa. Não é no sentido de superar algo. Veja bem, não é no sentido de superar algo, mas no sentido de se colocar numa dimensão em você mais alta. Né? Então veja, quando afirmamos, e veja, uma outra coisa, abrindo um parênteses interessantíssimo, a nossa dinâmica, ela não é movida por força. A vida não é movida nem por força e nem por velocidade. Grave isso que eu estou dizendo. Você não está aqui para ser o mais rápido ou o mais forte. Esses dias mesmos eu estava vendo um estudo que foi liberado da Universidade da Suécia, e olha que coisa fantástica, como a natureza é incrível. E eles descobriram, né, o estudo mostrou as evidências e os indícios de que na fecundação do óvulo, não é o espermatozoide mais rápido e nem o mais forte que vence a corrida para a fecundação do óvulo. Eles descobriram que, na verdade, é o óvulo que escolhe. Ela escolhe um espermatozoide e rejeita os demais. Ou seja, na verdade, não é uma questão de força. Entenda isso. Não é uma questão de ser rápido, é uma questão de permissão e conexão. Então, o óvulo, energeticamente, por meios invisíveis, por meios quânticos, se conecta com o espermatozoide eleito. E será aquele espermatozoide que conseguirá fecundar o óvulo. Não é incrível? Da mesma maneira, a nossa vida ela é governada por essa dinâmica. É uma questão de permissão, da sua permissão, e é uma questão de conexão. Ou seja, você está livre para se permitir, para se autorizar e, portanto, para se conectar com qualquer possibilidade, logo, com qualquer realidade. Você está livre. E isso é magnífico. Quando você, então, se conecta com uma ideia, com um pensamento que é a representação do que você quer viver, e se você fizer da forma correta, você vai colapsar a possibilidade ou a função de onda, como os físicos quânticos colocam, você vai colapsar a possibilidade em probabilidades. E quando há o colapso da possibilidade em probabilidades, nós já estamos entrando no domínio da ocorrência de eventos. Agora estamos falando da probabilidade de 0 a 100.
Quanto mais alta a probabilidade, mais rápido será o surgimento do evento ou dos eventos que te levam para aquilo que você quer viver. Então, quando você está preso na dinâmica, no posicionamento semântico, eu quero isso, eu quero ser rico, eu quero ser saudável, eu quero me curar, entenda que você não pode manifestar o que você quer, mas você pode manifestar a partir da experiência interior daquilo que se quer. É diferente. Então, quando você se posiciona e você reafirma, eu quero ser rico, eu quero ser saudável, eu quero me curar, eu quero me casar, eu quero ter um relacionamento. Quando você se coloca desta maneira, vocês vão ver onde eu quero chegar. As pessoas não percebem, você não percebe, que você está reforçando uma emoção de separação. Uma emoção de separação. Você está reforçando em você, olha que detalhe importante, preste atenção, porque isso aqui é uma chave que pode mudar a sua vida. Quando você se posiciona de forma eu quero, você reforça a emoção de separação e distanciamento entre você e o objetivo ou o foco daquilo que você se quer, daquilo que você quer. Porque querer implica em reafirmar, que o objetivo, que o objeto do seu querer está no futuro e você está aqui no presente. Tem um monte de gente aqui no chat dando sugestões de como mudar esse posicionamento. Eu escolho, eu decido, eu posso. Sim, isso é importante. Mas como você incorpora isso na prática? No discurso tá lindo, no discurso tá perfeito, tá maravilhoso. Mas aqui para nós não interessa o discurso. Interessa o posicionamento. Como você se posiciona em alinhamento com o teu discurso. Certo? E para nós não é interessante reforçar essa perspectiva. O que eu quero lá no futuro, o objetivo, a realidade que eu almejo está no futuro e eu estou no presente. Então, o pensamento sobre o futuro, quando você fala eu quero me casar, você está criando um pensamento sobre o futuro. Um pensamento sobre o futuro. O que só reforça em você o sentimento de separação em relação àquilo. Já a experiência direta interna, a experiência direta interna do futuro, quando você vive o futuro em você, quando você para viver aquele futuro possível, você produz uma conexão emocional entre você e aquele futuro. Você está fazendo exatamente o que o óvulo faz quando ele elege o espermatozoide. Não adianta você falar, eu sou, eu posso, eu escolho, eu mereço. Se você não vive, não tem um momento de manifestação, um momento em que você experimenta o pensamento. Olha o que eu estou dizendo, estamos saindo da postura de pensar sobre o futuro e estamos entrando numa postura de experienciar o futuro. É bem diferente.
Quando você sai dessa, quando você se permite mudar essa postura, você está abandonando o paradigma de causa e efeito e está entrando num outro paradigma que é causando o efeito. Em outras palavras, você está deixando o paradigma clássico, o paradigma materialista, o paradigma fisicalista, que interpreta o mundo como um mundo de árvores, de céu, de pessoas, de ruas e de prédios, e você agora está entrando no paradigma quântico, em que no paradigma quântico, esse mundo de céu, de casas, de prédios, de ruas, se torna essencialmente, no seu íntimo, um mundo não mais de coisas, um mundo não mais de objetos, mas um mundo essencialmente de possibilidades. Quando você fecha os olhos para a sua percepção, você está abandonando um mundo de coisas e você agora está penetrando num outro mundo onde as leis são completamente diferentes deste mundo objetivo. Agora, neste mundo que você está penetrando de possibilidades, a lei fundamental que rege esta dinâmica é a sua consciência. É a sua consciência. E o quanto mais rápido você aceitar que, portanto, você é a lei da sua vida, mais rápido você terá condições de mudar a sua realidade. Quando você, portanto, só pensa quero e vive ansiosamente querendo um monte de coisas, usando a força do braço para chegar em um dado resultado, você poderá até chegar e você pode até ter resultados razoáveis. Eu digo razoáveis porque se você opera pela força do braço, esses resultados serão sempre razoáveis, porque há um preço quando você insiste em operar a partir meramente das leis físicas. E esse preço é o desgaste. É o desgaste emocional, é o desgaste do sentido, é o desgaste do teu físico, é o desgaste da tua saúde, é o desgaste das relações. E nesta trajetória do esforço, da força do braço para conquistar as coisas, você vai perdendo pedaços do teu ser pelo caminho. Porque você vai se frustrando, você vai se traumatizando, você vai sofrendo. E todo trauma, toda frustração faz com que você perca um pedaço de si que se aprisiona naquele momento do tempo. Mas essa é uma outra história que eu não vou me ater tanto aqui. No entanto, esse é um dos maiores obstáculos para mudar a realidade. Nós tivemos a era da tecnologia. Lá no passado nós tivemos a era baseada na Revolução Industrial, entramos na era da tecnologia, e agora entramos na era do conhecimento, e agora nós estamos entrando na era da consciência. E a era da consciência, infelizmente essa era, não é? A visão desta era ainda é para poucos, mas nessa nova era da consciência você precisa entender que você já tem condições de operar a partir deste novo paradigma, em que você pode conjugar o paradigma da causa e efeito junto com o novo paradigma de causando o efeito. E esse paradigma causando o efeito é você
operar em nível consciencial para alterar a sua realidade. Você já pode implementar o paradigma materialista que explica uma série de fenômenos no mundo da macro-realidade. Você já pode implementar este paradigma com o paradigma quântico. Eu não estou dizendo para você anular esse paradigma, porque ele explica muito dos fenômenos que ocorrem na macro-realidade. Mas o paradigma que penetra no mundo do infinitamente pequeno, o paradigma que penetra no mundo das possibilidades, ele já está disponível para você. E ele é um paradigma que te empodera. Por isso que muitos físicos, o próprio Amit Goswami defende a visão de que a física quântica, ela é a ciência do empoderamento. Porque se você realmente entender alguns dos princípios da mecânica quântica, você vai entender que ele coloca a consciência no epicentro, como centro coordenador de toda a realidade. Alguém perguntou aqui, né? Mas como causar o efeito no dia a dia de forma prática? Eu expliquei isso no workshop de sábado. Para quem fez, eu expliquei uma série de técnicas, de exercícios. Porque aqui, André, não se tem como eu entrar na explicação prática de métodos aqui. Eu só estou apenas apresentando uma reflexão para te desafiar. Para desafiar você a sair desse lugar limitado em que você apenas quer as coisas, acreditando que as coisas são coisas. Só que as coisas que nós percebemos no mundo material, num nível essencial, são possibilidades. No entanto, quando você tem um pensamento, olha que interessante, quando você tem um pensamento negativo, que evoca uma forte emoção em você, aquele pensamento, ele deixa de ser um pensamento e se torna uma experiência interna. Por que nós temos uma tendência de viver um pensamento negativo sobre um futuro? Porque temos mais facilidade de tornar o pensamento negativo vivência dentro de nós, em relação ao pensamento positivo. Porque nós fomos catequizados, nós temos um cérebro que foi projetado para sobreviver, esse é um ponto. E você foi catequizado. Você foi catequizado pela cultura. Por uma cultura materialista, por uma cultura fisicalista, por uma cultura que impõe para você de que a vida tem que ser um martírio. É claro que essa visão ela tem um fundamento religioso. E você foi se permitindo ser catequizado por essa visão que te coloca num modo de defesa diante da sua própria vida. Como é que você vai viver plenamente se você ainda acredita que tem que se defender da própria vida? Gente, quantas pessoas que me procuram que eu tenho que fazer um verdadeiro exorcismo dessa ideia retrógrada. Nós temos que exorcizar essa ideia antiquada que se firmou dentro de nós, que faz você encarar a vida como um campo de batalhas e não como um campo de possibilidades. Enquanto você se colocar como um guerreiro, como um lutador, a sua vida vai ser uma guerra. Então nós temos que sair da emoção da separação e gerar uma emoção de união, uma emoção de conexão. Quando você pensa sobre algo que você quer, você produz uma oposição. Se os pensamentos são a linguagem do cérebro e se os sentimentos são a linguagem do corpo, agora você tem a mente e o corpo se opondo àquela possibilidade. Mas você pode a qualquer instante e deliberadamente usar a linguagem do cérebro e usar a linguagem do corpo para criar a conexão com aquele futuro. E isso é extraordinário.
Agora você pensa, por exemplo, vamos dar um exemplo rápido aqui. Quando você fecha os olhos e você simplesmente agradece pela experiência que você quer viver. Olha o que eu estou dizendo. Quando você agradece pela experiência que você quer viver. E você penetra no pensamento da gratidão. E você sente a gratidão. Vocês entenderam o que eu disse? Quando você agradece pela experiência que você quer ver. Ou seja, quando você agradece pela experiência que você quer viver, como se você já estivesse vivendo. A gratidão, ela é o estado mais profundo do receber. Ela cria a assinatura emocional em você de que aquilo que você quer viver já aconteceu ou está acontecendo. Quando você pensa, você gera, você produz uma carga elétrica no campo quântico. Quando você sente, você produz uma carga magnética no campo quântico. Então a qualidade do que você pensa e sente gera uma assinatura eletromagnética que vai influenciar todos os átomos que compõem a sua realidade. Ser grato diante de algo é se abrir para receber a energia daquele algo, ou ainda manifestar diretamente aquele algo. Esse é um ponto. Então não se apegue tanto nesse posicionamento semântico, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas você precisa de um momento em que você incorpora e experimenta aquele pensamento. Isso é incrível. O outro ponto, que é o ponto mais delicado, e aí tem a ver com a proposta dessa live, o porquê que eu comecei a fazer essa live, é o seguinte. Existem 3 elementos muito importantes, e um dos elementos mais importantes da sua vida, que você não pode deixar de lado, é ao começar o seu dia. Quando você começa o seu dia, no momento em que você abre os olhos, nossa, isso é tão importante, isso é tão sério. No momento em que você abre os olhos da tua percepção, você está abrindo a oportunidade de mudar tudo. Você está abrindo a oportunidade para si mesmo de mudar os rumos da sua vida. Você está abrindo a oportunidade para literalmente recomeçar. Quando você abre os olhos para começar o seu dia, ou, vamos mais além, para começar uma nova vida. Todo dia, quando você acorda, o universo está te apresentando uma nova vida. Vou repetir. Quando você abre os olhos para começar o seu dia, o universo está te ofertando uma nova vida. A possibilidade de viver uma nova vida. Isso é incrível. E se você aproveitar esta oportunidade, mudando os rumos da sua mente deliberadamente, você vai presenciar e testemunhar o impossível se tornando possível. O ato de acordar, ele precisa estar associado, preste atenção nisso, com um momento de sintonização do infinito, de sintonização do superior,
de sintonização do melhor sentimento, de sintonização do sentimento mais sutil. Quando você acorda, você precisa se dar o direito de elevar a sua frequência vibracional ao máximo, ao ponto máximo. É esta atitude, é este ato que vai te garantir mudar completamente a dinâmica e de viver milagres extraordinários. Mas para você assumir este compromisso de não mais acordar, como diz no interior, de não mais acordar de qualquer jeito. Eu expliquei isso no nosso workshop no sábado. Acordar para você que está me assistindo aqui hoje, não pode mais ser um ato vulgar. Não pode mais ser um ato displicente. A Sônia perguntou, e quem acorda várias vezes à noite? Aí é uma outra coisa, Sônia. Eu estou falando do momento em que você acorda para começar o seu dia. Quando você acorda efetivamente, você não irá mais voltar para dormir. É isso que eu estou colocando. Então, você que está aqui hoje, me faz crer que você não é mais uma pessoa medíocre. Quando eu falo medíocre, não é no tom pejorativo, tá? Mediocridade, ou medíocre, é a pessoa que se comporta de acordo com a média. E você não está mais na média. Você está acima da média. Se você está aqui aberto para ouvir essa visão mais moderna, uma visão mais avançada, você não faz parte mais da média. Se acostume com isso. Você está acima da média. Então você não pode mais ter comportamentos medíocres. A pessoa medíocre é aquela pessoa que acorda completamente displicente. É aquela pessoa que o acordar dela se tornou um ato vulgar. O que é um ato vulgar ao acordar? O que é tornar o ato de acordar vulgar? O que quer dizer isso? Eu vou te explicar agora. E se você entender isso, você vai ter a chave para mudar tudo. Acordar de forma vulgar é acordar pensando nos teus problemas. É abrir os olhos e despejar uma caçamba de preocupações na sua própria mente. Essa é a pessoa que acorda de modo vulgar. Quando você acorda, você abriu os olhos e você já está se conectando com os problemas que você vai ter que resolver. Tudo bem, os problemas não são os problemas. Você pode ter problemas e faz parte da vida lidar com aquilo que você chama de problema, que na verdade são desafios. Então essa não é a questão. A questão é quando você está lá para acordar, você já está criando uma sintonia com os teus problemas. E quando você se conecta, quando você lembra de um problema é uma memória. E uma memória nada mais é do que um registro do passado. E quando você se conecta, com um registro do passado, porque um problema, algo que você está lidando, já é algo que já aconteceu. Portanto, em nível cerebral, é uma memória que você evoca. E uma memória é apenas um registro do passado. Então, quando você se conecta com um problema, você está se conectando com um registro do passado. E esse registro de passado faz você lembrar de pessoas, situações que você terá que lidar. E, sobretudo, faz com que você se conecte com as mesmas emoções de angústia, de medo, de rancor.
E quando você então está neste movimento de conexão com o teu passado, você está reforçando para o cérebro a linguagem dele, está reforçando para o corpo a linguagem do seu corpo. Você está reforçando pensamentos e emoções que reafirmam a conexão do teu corpo com o passado. Você está desenvolvendo um caso de amor com o seu passado toda vez que você acorda e se conecta com seus problemas. E, consequentemente, quando o seu corpo reforça nele a memória do passado, o seu momento presente, que abre a oportunidade de você recriar e de mudar completamente a dinâmica, será o berço no qual você fará eclodir novamente as mesmas situações, os mesmos dramas. E é assim que a maioria vive, repetindo as mesmas experiências, repetindo os mesmos dramas. Você repete as mesmas experiências e os mesmos eventos que você não quer mais viver porque você não se dá conta de que, ao acordar, você se torna uma pessoa vulgar. No sentido de reforçar a conexão com o passado. Mas você pode interferir nisso a qualquer instante. Deixando de ser esta pessoa viciada no passado para se abrir para um novo futuro. Então, no momento em que você acordar, se você então rapidamente redirecionar a sua mente para um pensamento mais elevado e firmar aquele pensamento e despertar as emoções, isso é prática. Não queira perfeição no primeiro dia. A mente, ela tem uma característica de se acomodar no conhecido. Por isso que os pensamentos eles se tornam repetitivos e muito mais fortes, porque a mente ela tem uma tendência de se acomodar no conhecido. Mas há que se ter, e essa é a diferença daquele que está num novo paradigma de causar o efeito e não mais sofrer o paradigma da causa e efeito. Esta é a diferença daquele que está disposto a entrar nesse novo paradigma, porque agora ele está assumindo as rédeas. Ele está usando o poder do córtex pré-frontal, que é o poder executivo, para interferir conscientemente. Eu vou mudar o meu posicionamento. Eu vou mudar a forma como eu penso ao acordar. Eu vou elevar a minha frequência vibracional, porque é esta frequência vibracional elevada exatamente logo após o momento de acordar que vai induzir uma nova dinâmica na sua vida. Eu chamo isso de sintonizar o infinito. Eu chamo isso de sintonizar o infinito. Aí a Jussara ela está colocando aqui uma teoria. A mente analítica sempre nos traz as memórias passadas. Claro que traz, Jussara, mas você não vai fazer nada em relação a isso? Você vai deixar a sua mente impondo essas coisas? Quando você vai assumir a responsabilidade pela tua mente? Você não é a sua mente. A mente é um aparelho extraordinário, mas você é a consciência que pode governar esse aparelho. É a tua decisão, é a tua escolha. O universo, ele tem uma tendência de perda de energia. Essa tendência do universo de perder energia, nós conhecemos como entropia. A tendência à máxima desorganização. É por isso que o teu corpo está envelhecendo, é por isso que as estruturas
vão se danificando. A mente também tem uma tendência à máxima desorganização se você não colocar um princípio de ordem. E esse princípio de ordem é você, enquanto consciência, escolhendo organizar a tua mente. Então, se você deixa a sua mente sem o princípio de ordem, a sua mente vai tender à máxima entropia psíquica. E quanto mais a sua mente se desorganiza, mais o teu corpo adoece, mais o teu corpo se desorganiza, mais a sua vida desorganiza. Então você tem a oportunidade de acordar e reafirmar este princípio de ordem, de elevar a sua mente além dos problemas e se conectar com um novo futuro. Quando você faz isso com uma certa prática, com uma certa constância, sabe o que acontece? Você sedimenta no corpo uma nova memória, uma memória sobre um futuro, uma memória do futuro. Você sedimenta uma memória de um futuro. E para o seu corpo, para a sua fisiologia, não há diferença entre uma memória sobre o passado e uma memória do futuro. Para o seu corpo, são as mesmas coisas. Olha que interessante que eu estou colocando. Isso é extraordinário. E você pode fazer a qualquer instante. Para quem participou do meu workshop Prosperidade Mudando a Sua História, eu forneci uma série de técnicas, uma série de práticas para isso. Depois, para quem quiser fazer esse workshop, depois poderá falar com a nossa equipe para adquirir a versão gravada desse conteúdo, que é um conteúdo maravilhoso. Depois, para quem tiver interesse, fale com a nossa equipe. Mas o que eu queria propor aqui hoje que é uma coisa que vai facilitar muito a vida de todos vocês que estão aqui assistindo, não é? Porque na verdade há duas janelas de oportunidade para mudar a sua vida. A primeira janela é exatamente o momento em que você acorda. Isso tem questões envolvendo a característica específica da frequência do cérebro quando você acaba de acordar. Tem questões envolvendo a dinâmica da tua mente, não é? E tem questões também envolvendo a dinâmica espiritual. A outra janela de oportunidade é exatamente os momentos antes de adormecer à noite. Então, o antes de dormir e o acordar são chaves, logo janelas de oportunidades incríveis para você atravessar linhas de tempo alternativas e se estabelecer na linha de tempo que corresponde ao que você está almejando. Esse assunto é um assunto vasto, daria horas e horas de workshop. Aqui eu estou trazendo alguns elementos, alguns tópicos para desafiar você a se comprometer com um novo ímpeto, a se comprometer com o teu melhor. Porque, como eu disse, como você, pelo simples fato de estar aqui aberto para ouvir esse tipo de conceito, você não está mais na média, você não é mais uma pessoa medíocre, você é uma pessoa acima da média. As pessoas medíocres, elas estão preocupadas em sobreviver, em reagir ao mundo, elas estão preocupadas em sentir medo, elas estão preocupadas em se defender da vida, elas estão despendendo energia, elas estão perdendo energia, perdendo a sua própria identidade para lutar diante da vida. Você não. Você está aqui investindo energia para não mais lutar, mas para causar o efeito, para ter mais posse da tua manifestação, para ter mais posse desse aparelho extraordinário que é a sua própria mente.
Então eu convido a vocês a fazerem parte desse grupo de pessoas que se tornam verdadeiros revolucionários quânticos. Eu não vou, para te ser bem sincero, a minha língua está coçando para dar uma notícia extraordinária aqui, mas eu não vou dar isso agora, porque no momento certo vocês vão saber. Mas tem algo muito especial, muito grande, chegando para cada um de vocês que quer realmente entrar num processo de evolução quântica. Mas, a princípio, eu vou me ater a uma proposta, a uma ferramenta que vai ser de grande utilidade para vocês. Nessa minha busca de criar mecanismos, entregar ferramentas que tornem a vida mais fácil para as pessoas, para que as pessoas consigam lidar melhor com a sua própria realidade e dar um passo à frente, como um facilitador, como um treinador mental, eu venho estudando, pesquisando, explorando métodos, testando uma série de coisas. Mas o que eu posso oferecer aqui hoje, que vai ser de grande utilidade, é uma ferramenta muito útil que eu desenvolvi na conjugação de frequências de som e determinadas chaves de acesso que, quando aplicadas, podem acelerar o seu processo de mudança mental para mudar a sua realidade. Então, eu vou deixar aqui um convite para que vocês conheçam o raio de ação e influência do processo de holografia da mente, que é um método que eu venho aplicando e que eu, junto com a minha equipe, nós customizamos uma frequência de som com uma chave customizada para a sua questão. Aí eu, como facilitador, vou investigar com você o que você precisa e nós iremos juntos criar essa chave de acesso. Então, para você que quer ter acesso a essa chave de acesso, assim que terminar essa live, vá no meu link aqui na bio, no meu Linktree, e clique na opção Aplicação para holografia. Aplicação para holografia. Basta clicar nesse link e nós vamos avaliar o seu caso para ver se você tem o perfil para passar por essa ativação customizada. Então, terminando aqui essa live, vá no link e clique em aplicação para holografia e a nossa equipe vai te atender para que você então marque o seu horário para receber essa frequência específica para você. Pessoal, um forte abraço. Para ser bem sincero, eu nem sei de onde está vindo essa música, mas a Juliana aqui da equipe está digitando a informação para vocês clicarem no link da bio. Pessoal, a Juliana, ela tá digitando aqui no chat. Clica no link da bio, no Linktree e clica no botão aplicação para holografia da mente. É só clicar no link da bio disponível. Essa música, eu não sei de onde está vindo, ela simplesmente está acontecendo aqui. Mas enfim, tudo é um sinal, não é? Então, reforçando, clique no link da bio, no Linktree
e clica no botão Aplicação para Holografia da Mente. Nós iremos então te atender para que você então possa receber essa frequência de som para o seu tratamento, para tratar a sua mente e tratar a sua realidade. Vou pedir para a Juliana da equipe digitar aqui novamente Aplicação para Holografia da Mente. Preencher o formulário da Holografia da Mente no Linktree aqui na minha bio. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira. Que essa semana seja a melhor semana da sua vida, porque você merece o melhor. Seja uma semana de resolução, de desembaraço, de notícias maravilhosas, de crescimento, de expansão, de alinhamento, porque você merece. Um forte abraço e nos vemos em breve.